Vamos abrir no Salmo 105. Hoje eu vou continuar um sermão que eu comecei há 6 anos atrás. Eu tenho certeza que os irmãos se lembram do que foi falado na primeira parte. Mas é um salmo longo e na ocasião eu falei apenas sobre os primeiros versos. E agora eu gostaria de olhar de maneira geral, vendo algumas coisas que podem ser de extrema importância para a vida cristã hoje. Salmo 105, nós lemos assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. E lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também nos dar instrução nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nesse pedaço que nós lemos, existem 7 imperativos. 7 coisas nos mandando fazer. E eu já falei sobre elas 6 anos atrás. Eu estou brincando, mas a questão que eu queria tratar hoje é como é que nós, homens mortais, limitados, podemos responder àquilo que Deus espera de nós. Hoje eu queria então falar sobre 3 virtudes que todos nós deveríamos, se não temos ainda, procurar ter e manter, para conseguirmos responder geralmente aquilo que Deus ele pede, cobra e monitora na vida de cada um de nós. E essas virtudes têm a ver, basicamente, são 3, que com respeito ao Salmo que nós vamos ler, eu não vou ler o Salmo inteiro agora, mas à medida que formos expondo, eu vou lendo as seções pertinentes. Mas basicamente as virtudes são, a primeira delas, aprender a se lembrar daquilo que Deus fez. Nem todo mundo consegue, mas todo mundo precisa. Então, os que não conseguem, precisam encontrar um jeito de conseguir se lembrar daquilo que Deus fez e faz. Segundo, é preciso entender o que Deus faz. Essa é a segunda virtude. E em terceiro lugar, é preciso também aprender a contar aquilo que Deus fez nas gerações vindouras. Se você não souber contar aquilo que aconteceu, você vai romper aí uma cadeia de transmissão da verdade de Deus para gerações vindouras. Eu me lembro, iniciando com uma ilustração, como eu sempre gosto, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um episódio, irmãos, que aconteceu em 2004. Nós estávamos ainda morando fora e na universidade onde eu estudei, teve uma pessoa que fez uma ameaça. Ela colocou dentro da caixa de correio, lá no campus, ficava assim numa parede que tinha todas as caixas de correio. E alguém, não identificado, foi colocando na caixa de cada um cartão que avisava que naquela noite iriam ser mortos todos os alunos que eram de origem latino-americana. E por acaso, naquela noite só tinha a nossa família latino-americana naquele seminário. E também iria também morrer alguém, né, que fosse afro-americano. Obviamente, a universidade, sabendo que tem realmente, às vezes, esses atentados, e essa pessoa ainda fez o favor de dar um aviso antes, e eles foram correndo em nosso apartamento, bateram lá na porta, e foi uma coisa surpreendente. E levaram para uma sala para explicar o que estava acontecendo, mas não deixaram que os filhos soubessem do que se tratava. Depois resolveram levar todos os alunos latino-americanos e os afrodescendentes para um hotel num local não identificado.
Saiu todo mundo numa van escura, uma coisa de filme. Levaram-nos para um hotel, e nem eu sei onde fica esse hotel. Colocaram-nos lá e levamos os filhos. Agora, como você vai explicar para um filho, né, amanhã cedo tem aula e hoje à noite a gente vai sair para um hotel? E eles pediram, eu me lembro disso, a direção da universidade pediu para não falar para as crianças do que se tratava. Por causa de terrorismo, isso pode causar algum problema e tal, e a gente não falou. Então, para a minha filha, na época ela tinha uns 4, 5 anos, ela achou uma maravilha, dormir no hotel, né? Tomar banho numa banheira, né? Acordar de manhã, aquele café da manhã maravilhoso. E ela não tinha a menor ideia do que se tratava. Bom, em 2018, o jornal New York Times, ele sempre tem, como aqui em São Paulo também, alguns flashes do passado. E aí a minha filha lá nos Estados Unidos, hoje morando lá, lendo no jornal, ela, peraí. E eles fizeram uma reportagem sobre esse episódio que aconteceu em 2004, lá naquele seminário onde nós estudamos, e a reportagem contou o que aconteceu. Imediatamente ela ligou para a gente. Vocês não me contaram o que aconteceu? Estou vendo aqui, estou lendo aqui, estou vendo até a foto, e eu me lembro dessa ocasião. Não era só um passeio, não era só uma noite fora de casa, aconteceu tudo isso mesmo. Falei, minha filha, aconteceu realmente. Mas por que vocês não me contaram? E aí a gente explicou as razões. Eu me preocupo, irmãos, quando às vezes nós, pais, ou a nossa geração, não se dá o trabalho de contar com cuidado, com atenção, aquilo que Deus tem realizado em nossos dias, ou já realizou no passado. Para que, por exemplo, vamos deixar só aqui, para que a igreja de Santo Amaro estivesse aqui onde está hoje. Eu sei que tem um livro que o presbítero Samuel escreveu, conta toda a história, mas quantos já leram esse livro? E dos que leram, quantos já contaram para as crianças? Por que essa igreja ela é no avesso? A porta é para lá, não tem porta aqui na entrada. Tem uma razão, eu não sei também, mas deve ter. Eu visitei essa igreja em 75, eu tinha 6 anos de idade, no casamento do meu tio, presbítero Djalma, mas a igreja era do outro jeito. Ficava lá no fundo, era um barraquinho bem menor, mas hoje já está bem diferente. Mas essas coisas o povo de Deus precisa saber. E esse salmo, ele mostra de maneira clara algumas coisas que o salmista ele nos ajuda a pensar, que é exatamente a partir do versículo 8. E ele vai dizendo algumas coisas que, se ele fosse contar a história, como é que ele se lembraria daquilo que aconteceu? Então, a primeira virtude que eu aprendo a respeito disso, para podermos cumprir essas ordens dadas dos versículos de 1 a 7, é que nós devemos aprender a nos lembrar daquilo que Deus fez. Veja o que o versículo 8 em diante nos diz. Ele diz, olha, o Senhor, a propósito, né, o salmista dizendo, ele se lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Mas espera aí, reverendo. O texto está falando que Deus se lembra, nós não somos Deus. Mas é exatamente porque ele se lembra e as coisas que ele faz estão relacionadas com o que ele disse no passado. Então, por causa disso, é parte da virtude de um cristão aprender a arranjar um jeito de se lembrar daquilo que Deus faz. No Antigo Testamento, como não tinha Bíblia impressa para todo mundo, a única maneira de se lembrar era ouvindo quando o sacerdote lia nas festas que eram ordenadas na lei, era ser lido a lei de Deus, a palavra de Deus disponível na época. Hoje, como todos nós temos a Bíblia ou de papel ou no celular, nós temos que lê-la e temos que ouvir aquilo que Deus fez. Quando a gente, por exemplo, ouve os pedidos de oração, quantos tem algum caderninho em casa que você anota, por exemplo, olha, nós oramos 7 meses por essa irmã aqui. 7 meses. E finalmente ela
foi curada, ou a dificuldade que ela apresentava foi resolvida. Você tem isso? Às vezes é bom, irmãos, para você mostrar para o seu filho. Está vendo aquele irmão ali? Está vendo ele? Sabe por que ele não tem nenhum cabelo? Pois é, olha, eu vou te contar. Em 1900, então você conta a história, às vezes está ali um testemunho vivo andando no meio da igreja. Você sabe por que aquele irmão ali, ele não tem um braço? Ou você sabe por que a irmã está na cadeira de roda? As pessoas precisam saber disso. É parte do testemunho daquilo que Deus faz no nosso meio, irmãos. Uma ocasião, nós estávamos numa igreja e eu tenho um colega, ele casado com a esposa dele, não tem, o braço dela vai só até aqui. E um filho que eu tenho, que eu não vou falar o nome, ele ficou curioso com isso, né? Achou isso maravilhoso. E ele, com os amiguinhos da época, ele saía correndo na igreja. Vem cá, vem ver uma mulher. E levava lá, mostrava, olha. Achou interessante, né? A mulher só tinha o braço até aqui. E aí a pessoa, nossa, aí toda hora ele pegava um amiguinho e voltava. Até que uma hora ele pegou um amiguinho que era o filho da mulher. Vem cá, vem ver, olha aqui, olha. É minha mãe, cara, que isso? Mas a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado. Não é por causa de nós, isso não é você criar fofoca a respeito dos outros, como nós vamos ver. A gente precisa aprender a contar. Não é ficar nem reclamando, nem fuxicando e nem aumentando a verdade. Mas é importante você saber contar a respeito daquilo que Deus faz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se lembrar do que aconteceu. Porque se você não se lembra, não tem como você contar. E essa ordem envolve mais do que simplesmente se lembrar das coisas. Veja, eu queria que no versículo 2 tem uma palavrinha importante aí, que é, se você puder sublinhar, que é a palavra narrai. Está vendo aí? Narrai todas as suas maravilhas. Para você fazer uma narrativa, é importante que você saiba começo, meio e fim. Tá? Isso não é difícil, porque eu conheço pessoas que gostam dessa série, por exemplo, do Harry Potter, dos livros dele, e tem vários livros. Eu já perdi a conta de quantos tem e o que acontece em cada um. Mas o jovem que gosta disso, ele sabe exatamente, assim, numa visão geral, o que aconteceu em cada livro, qual livro vem primeiro, qual vem depois. A mesma coisa para quem é fissurado com essas histórias de Star Wars também. Eu também já perdi a conta. Era de 1 a 3, depois começou 3 antes dos 3 e aí bagunçou tudo para mim. Mas quem gosta sabe a ordem dos eventos. E isso é importante. Contar a história na ordem em que ela aconteceu. E quem gosta de ler a Bíblia salteado é um problema, porque você vai, às vezes, acostumando a não ter o fio da meada. Tá certo? Então, essa é a primeira virtude. Precisamos nos lembrar do que Deus fez. Precisamos lembrar na ordem correta. E é isso que esses versículos dizem. Por que a gente precisa disso, reverendo? Porque Deus, ele age não só por causa de nós hoje, não só por causa das razões acontecendo hoje. Às vezes, ele responde algo hoje que tem a ver com algo que aconteceu 40 anos atrás. É isso que ele disse aqui. Ele está libertando o povo por causa do que ele prometeu lá atrás para Abraão, Isaac, Jacó. Então, veja, às vezes você não está aí ligado com os motivos por que Deus ainda não respondeu alguma coisa, ou os motivos por que Deus está, às vezes, castigando a igreja ou uma pessoa em especial por alguma razão. Precisamos nos lembrar que isso é uma virtude. Segunda virtude que o texto menciona é entender os fatos. Essa é uma virtude. Você pode se lembrar de uma coisa, mas você não entende o que aconteceu. É o caso lá da minha filha. Ela se lembrou do evento lá, que um suposto atentado, mas ela não sabia o que estava acontecendo. E eu, pela conversa, pelas perguntas e pelas coisas que a igreja às vezes fala, eu percebo que há uma mistura de várias informações e nem sempre tudo é assim correto e bem arrumado. E não parece que há sempre espaço para você aprimorar o seu entendimento do que realmente aconteceu.
E aqui o salmista ele dá alguns exemplos fantásticos. Olha só, eu separei aqui pelo menos 3 deles. Lendo o texto, você vai ver que ele está contando uma história que você conhece, mas ele conta de uma maneira que você fala, nossa, olha só, não tinha pensado nisso. Veja aí, a partir dos versículos 8 em diante, ele vai falar assim, olha, Deus ele se lembra perpetuamente da aliança, a aliança que fez com Abraão, Isaque. Versículo 10, ele confirmou essa aliança por decreto. E na sequência, ele fala que, veja no versículo 12, então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, na terra para onde eles foram, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A gente está pensando aqui, de quem que ele está falando? Você está falando do povo de Israel? No deserto? Não, veja lá. É dito que a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Reverendo, agora entregou o ouro, né? Profeta são os profetas. Não, calma lá. Mais para frente, eu vou segurar aqui, mas ele vai falar de José. Então, até aqui, ele está falando de Abraão. Abraão era profeta? Olha, a Bíblia diz que ele era. Você lembra lá daquele caso, quando ele mentiu para Abimeleque que a esposa dele era sua irmã? Para que não matasse, para que eles não matassem a ele mesmo? Pois é, naquela ocasião, Deus advertiu Abimeleque falando, olha, Abraão mentiu para vocês, vai lá, devolva a mulher dele, porque ele é profeta. Gênesis capítulo 20, depois vocês vejam lá essa história. Então, ele conta, e a maneira como ele conta é a maneira que, não é que ele se esquece, mas ele coloca em segundo plano esse fato de Abraão ter dito que Sara era sua irmã, para que ela era muito bonita, para que ele não fosse morto. E hoje muitas pessoas focam mais nisso. Abraão mentiu, Abraão mentiu, Abraão mentiu. Mas na verdade, o jeito que o salmista está contando aqui, ele entendeu a história. E na compreensão dele, o fato de Abraão ter dito que a Sara era uma mentira realmente, alguns dizem, mas era metade de uma mentira, reverendo, porque ela era mais ou menos... Gente, não existe mentira pela metade. Mentira pela metade é uma verdade terrível. Não, a verdade ela é completa. Mas o fato é que esse exemplo aqui mostra que o salmista aprendeu a contar e a entender os fatos. Então, mais importante do que essa troca-troca aprontada por Abraão, é o fato de Abraão ser apresentado como um profeta de Deus e que Deus providenciou para que ninguém tocasse os seus ungidos. Isso aqui não é uma referência a pastores, não é referência a... Não, é no caso uma referência a Abraão no período em que ele peregrinava na terra. Depois, na sequência, veja só, ele fala também, ele fez ver fome na terra, versículo 16. É uma outra coisa que ele está lendo aqui, falando do período quando José foi para o Egito. Cortou os meios de se obter pão, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravos, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Essa informação a gente não tem em Gênesis. Vocês sabiam disso? Que botaram algemas de aço no braço e nos pés de José para levar para o Egito? Não, eu não sabia disso. Em Gênesis não fala isso. Como que o salmista sabe disso? Não sei. Ele é inspirado. Com certeza ele sabe do que está falando. Mas é uma informação nova. José, ele ficou não só na cela andando, mas ele ficou preso com os pés e as mãos atadas. E fala aí que Deus foi quem o levou, né? Mandou adiante, na frente. E é dito no versículo 19 que ele ficou lá até se cumprir a profecia a respeito dele. Qual é a profecia a respeito de José? Irmãos, às vezes a gente pensa em profecia, como no caso dos profetas. Sim, eles eram profetas, mas o termo profecia, já que Abraão é chamado de profeta, aí já estragou o conceito totalmente. Não, não é que estragou, ele ampliou para um lado que às vezes nós não esperávamos. Mas a profecia a respeito de José é o sonho que ele teve
mostrando que ele teria ascendência sobre seus irmãos. E nos períodos, por exemplo, de Daniel, o profeta Daniel, a profecia era mandada por meio de sonho. Mandava o sonho para o destinatário e Daniel ia lá e interpretava o sonho. Posteriormente também os outros profetas recebiam visão e revelação por meio de sonho. Então o que aconteceu com José não era algo tão estranho assim. De modo que o texto diz aqui que o tempo que José ficou lá na cadeia era para cumprir uma profecia. E aí, quando você está lendo a Bíblia, gente, é diferente de você estar ouvindo um sermão igual estou falando aqui. A Bíblia é 100% verdadeira. E quando a Bíblia está falando aqui que o tempo que ele passou foi para cumprir uma profecia, então é isso aí. E é essa compreensão que a gente adquire lendo a Bíblia. Você leu lá em Gênesis a história de José, agora você lê no Salmo 105 uma explicação sobre a história de José. E assim você vai ganhando entendimento sobre o que aconteceu. É o mesmo caso da minha filha. Ela participou do evento, 14 anos depois ela leu um relato sobre o evento e ela entendeu muito melhor o que estava acontecendo. E o texto continua falando de várias coisas que talvez eu não trate aqui agora por questões de tempo, mas olha só, enquanto José esteve no Egito, é dito no versículo 22, a gente sabe que, sim, ele foi o mordomo, mas olha o que é dito no versículo 22. Ele foi para o Egito para ao seu talante. Aqui em português, né? Talante significa ao nosso bem-querer, do jeito que ele quisesse. Então, foi dado a José a oportunidade de, como ele quisesse, versículo 22, sujeitar os príncipes do Egito. Em outras palavras, o faraó disse: José, está aqui todos os meus vereadores e deputados. Trate com ele do jeito que vocês quiserem, porque juntei todos eles aí e ninguém resolveu o problema da fome. Um só substitui toda essa renca. Então, faça um favor para mim, né? Trate com eles do jeito que você quiser. Essa foi a primeira coisa. E segundo, olha só, é dito que José, ele também teve uma oportunidade de ensinar sabedoria aos anciãos do Egito. Sendo José a pessoa mais nova. Então, o período de José lá não foi só ficar na cadeia interpretando o sonho de copeiro, não. Ele teve a oportunidade de abrir um curso de mestrado para ensinar o pessoal. Então foi algo, como eu disse, mas reverendo, eu não li isso em Gênesis. Eu sei que você não leu, porque não está lá. E é isso que eu estou dizendo. À medida que você lê a Bíblia, na ordem certa, você vai entendendo o que realmente aconteceu. Eu vou deixar para vocês lerem o restante do Salmo aí, até um pedaço, que são várias coisas que ele conta. Dentre elas, a ordem das 10 pragas no Egito, ela é alterada, então você vê que talvez a ordem não seja tão importante assim. E eu queria focar na terceira virtude, que aparece aí já no final. Capítulo 40 e Salmo 105, e é dito já no final que ele... Versículo 44, deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos. Para quê? Para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Uma das coisas que eu aprendo com isso é que depois que você observa uma longa narrativa daquilo que Deus fez, olha, desde antes, lá quando Abraão era ninguém, ele trouxe Abraão da terra e levou para lá. Abraão vivia aprontando e Deus vivia protegendo. Abraão, Isaac e Jacó, todos caminharam às vezes nos mesmos erros e também nos mesmos acertos, crendo em Deus. Foram para o Egito, Deus tirou-os do Egito, Deus protegeu com a nuvem, como se fosse uma cortina para o sol não queimá-los no deserto, à noite com a tocha de fogo para que eles não congelassem no deserto. Deus deu-lhes as nações, deu-lhes leis, fez tantas coisas para cada um deles, e só no final, depois de tudo isso, é que ele diz que ele lhes deu uma lei para que guardassem. Eu aprendo disso, irmãos, que
a lei não é o meio pelo qual a gente adquire todas essas coisas. Depois que Deus deu tudo o que ele tinha, aí foi que ele então, agora, aqui está a minha lei e os meus preceitos, guardai-os, por amor a mim. Então a lei não é um atalho para nós chegarmos no coração de Deus. A lei não é uma moeda de troca. Eu vou obedecer quantos por cento porque eu preciso hoje de 10% da bênção de Deus. Então, será que se eu obedecer 10 mandamentos eu consigo? Não é assim que funciona. Mas Deus, depois de ter dado tudo, mais do que nós poderíamos precisar, é aí então que ele apresentou a lei. Então, a terceira virtude que nós aprendemos é que nós devemos, além de nos lembrar, além de entender os fatos, nós precisamos criar uma didática especial para contar os fatos. Você já foi aluno de alguém, especialmente no cursinho às vezes, ou na faculdade, você sabe que tem um professor que ele é um crânio, é muito bom, só que ele não sabe ensinar. A hora que ele começa a falar, o demônio do sono ataca na sala e todo mundo começa a cochilar e é aquela coisa, gente, mas ele tem 10 PhDs, é um cara famosíssimo, mas ele não sabe ensinar. Ele explica as coisas e eu não consigo entender o que ele está falando. Olha, nós também, como cristãos, precisamos nos labutar para saber contar as histórias. E o modo como nós contamos é extremamente importante. Eu queria voltar então, olha só como é que esse salmo ele começa. Olha quantas dicas o salmista nos dá e tem a ver com a didática. Olha só, no começo do Salmo 105 ele diz, rendei graças ao Senhor. A maneira como você agradece o alimento, as coisas que você recebe, a sua vida, é uma maneira de você ensinar o que Deus tem feito. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos. A maneira como você canta na igreja deve ser um espaço para você se lembrar do que Deus fez. Gloriai-vos no seu santo nome, narrai todas as suas maravilhas, alegre-se o coração dos que o buscam, buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua presença perpetuamente. São exemplos de como você pode aprender a ensinar seus filhos e a vindouras gerações aquilo que Deus tem feito. Agora, concluindo, há um salmo, irmãos, que nós inclusive cantamos ele aqui e lemos no início do culto. Esse salmo, ele é, eu diria, um dos salmos mais importantes para o testemunho cristão. Eu queria convidá-los a abrir, é o Salmo 78. Eu quero concluir comentando rapidamente algumas coisas aqui. Salmo 78. Nós vamos cantar ele ainda agora no final. O salmo também é de Asaf. E ele diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas. Olha só, o salmista ele escolheu uma metodologia, a mesma que Jesus usou. Parábolas. E eu publicarei enigmas. Não são sermões, não são palestras, enigmas. O enigma é uma mensagem que foi dada que ela está faltando um pedaço. E a pessoa, quando descobre aquele pedaço, ela se alegra e ela guarda por muito mais tempo aquilo que ela descobriu. Então, esse foi o jeito que ele criou. Publicarei enigmas dos tempos antigos, e aí vem a famosa citação dele. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, mas contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu diria, olha, sem medo de errar, irmãos, não testemunhar o que Deus fez por nós é roubar dos nossos filhos o privilégio deles entenderem para que possam louvar a Deus nas suas gerações. Esse é um voto que todos nós deveríamos
a fazer diante de Deus. Senhor, ensina-me a contar aquilo que Deus fez, tanto na história bíblica, quanto na história da minha vida, para que os meus filhos saibam, aprendam e sejam motivados a continuar dando louvores e buscando conhecer os feitos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ensine essas coisas. Vamos orar mais uma vez. Eu convido a equipe de louvor para ficar a postos. Nós vamos cantar esse salmo logo depois da oração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações. Somos homens e mulheres falhos, nossa mente ela não é confiável, mas pedimos que o Senhor nos ajude para lembrarmos-nos daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor é, a fim de que os nossos filhos, as gerações vindouras, também continuem conhecendo-te e dando louvor por aquilo que o Senhor fez. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as mãos das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido a nossas vidas e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, cantaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder